você esteja num momento de muita energia na sua vida e que essa energia o esteja conduzindo para a conquista dos seus objetivos. É muito bom interagir com você através aqui desse nosso canal. Esse é o quarto vídeo que nós fazemos para discutirmos a questão de cenário, principalmente aqui do nosso país. No vídeo anterior, que você deve ter assistido, eu concluí perguntando a sua opinião, a sua versão da máxima "fique em casa". Muitas contribuições chegaram, opiniões, impressões, todas muito válidas, pertinentes, abalizadas, no entendimento, na percepção de cada um. E indagado quanto à minha própria a respeito da questão, eu prefiro conversar a partir de alguns dados, para que juntos, a exemplo do que eu venho fazendo desde os primeiros vídeos dessa playlist, a gente possa construir juntos o melhor entendimento, a nossa verdadeira visão das coisas, dos fatos. O meu cuidado é com relação ao que a gente vem vendo acontecer. Um aumento desenfreado da inflação, puxado principalmente por setores de extrema necessidade. O setor alimentício, o preço dos alimentos foi lá para cima. A parte de medicamentos também, uma alta exorbitante. Combustíveis, então, nem se fala. E assim a gente vem vendo acontecer uma série de coisas que dificulta o próprio ritmo da vida, Isso não se pode negar, tem muito a ver com o travamento dos setores produtivos, que é aquela coisa assim: não abre a empresa, fecha, não vai trabalhar, fica em casa, consequentemente não produz. E somado a tudo isso, ou melhor, como resultante de tudo isso, nós temos muitas empresas fechadas, nós temos um aumento grande no número de desempregados no nosso país, o desemprego cresceu alarmantemente, e tudo isso precisa ser pensado, precisa ser visto, dentro desse cenário todo que está se configurando aí. Pessoas desempregadas, pessoas com necessidades, e aí eu tenho visto a iniciativa de particulares, de entidades, de empresas, de clubes de serviço, para tentar minimizar a fome, para tentar levar, num gesto de solidariedade, o pão para a mesa dos nossos semelhantes, aqueles mais necessitados. Inclusive eu faço parte de um desses clubes de serviço aqui na cidade, aqui onde eu resido, o Lions Club, e que tem também desenvolvido campanhas contínuas de doação de cestas básicas para as famílias carentes. Mas me pergunto, num longo prazo, como tudo isso vai continuar, como tudo isso pode se tornar sustentável, até quando outros poderão se responsabilizar pela manutenção de outras famílias, haja visto que cada um tem a sua própria. Então, como que tudo isso virá acontecer no decorrer de todo esse tempo e esse cenário, se nada for feito, se nada for trabalhado com uma verdade ética séria para modificar. Então, eu recentemente até vi uma entrevista com o senhor Lorival Luz, que é um dos chefes de um dos maiores grupos do setor alimentício, que envolve um conglomerado de empresas, dentre elas a Sadia, a Perdigão, a Qualy, e ele falando que para alimentar bilhões, então dentro de breve pode vir a ser necessário criar bifes de laboratório. Então veja aí, para alimentar bilhões, a necessidade de se criar carnes a partir de células de animais. Então, como que tudo isso vai realmente ser implementado, vai funcionar na prática, como tudo isso vai chegar para cada um de nós, como que vai ser essa nova realidade.
E aí, assim, o que há de verdade é que estudos já estão mostrando que a fome, né, já bate em 15% dos lares brasileiros. Um estudo feito pelo Instituto Locomotivas mostra que a classe média, né, despencou. Né? Nós tivemos 4,9 milhões de pessoas que antes eram consideradas como classe média e que desceram, né, para o nível considerado de classe de baixa renda. Né? Então hoje nós temos uma situação paritária mais ou menos assim: 47% da nossa população está enquadrada dentro da chamada classe média, 47% na classe de baixa renda. E aí isso nos leva a perceber que a gente nivelou por baixo. Né? E aí como fazer? Quando se mexe na classe média, se mexe em toda a estrutura. Porque é a classe média que ajuda, que possibilita a classe de baixa renda ascender. É o camarada que abre uma lojinha e contrata a moça ou o rapaz, e é o caixa e é a vendedora, é aquele que bota uma sorveteria, uma pizzaria, aí contrata um entregador, né? Enfim, vai gerando emprego, ocupação de mão de obra, geração de renda e vai possibilitando meios de se melhorar. E quando a gente faz esse nivelamento por baixo, a situação é extremamente preocupante. Como que tudo isso vai se configurando num caminhar, numa continuidade para uma versão de vida social, econômica, né? Toda essa situação do nosso setor produtivo, não abre, não vai trabalhar, não pode, e aí como que fica isso? Inclusive para azeitar a própria máquina do setor público, que precisa de recursos oriundos do setor produtivo, do setor privado. Então, nessa continuidade, como que você entende, como que você percebe, o que você consegue vislumbrar? Né? E aí, por outro lado, tem umas coisas bem curiosas. Por exemplo, você que tem uma criança 5, 6 anos, até quando você vai conseguir manter essa criança 24 horas dentro de casa? Sem poder sair, correr, pular, numa área aberta, que é necessária essa expansão, essa possibilidade para toda criança, interagir com outras crianças da mesma idade, e até quando você vai conseguir controlar essa energia dessa criança dentro de casa, as suas 24 horas do dia. E então você, pai e mãe, não vai mais sair para trabalhar, não vai mais sair para fazer outra coisa, uma outra ação externa. Como que vai funcionar isso aí? E para quem tem, né, um jovem, um adolescente, 17 anos, o jovem de 18 anos, e aí ele não vai mais para a escola, ele não vai mais poder fazer o esporte, se reunir com os amigos, não vai mais conhecer uma namoradinha, ele não vai mais conhecer um namoradinho, não vai mais se socializar e não vai mais haver entrosamento, casamento, com famílias novas constituídas, o namoro e os hormônios à flor da pele. E como é que fica tudo isso? Em casa o tempo todo, com videogame, com jogos nos computadores, 24 horas por dia. Como tudo isso vai, né, impactar na vida desse nosso adolescente, desse nosso jovem e nas nossas vidas também. Então, sobre as nossas crianças, os nossos jovens, além de todos esses aspectos, ainda tem a questão educacional. Até que ponto a educação remota vai trazer a formação para as nossas crianças, para os nossos jovens, como nós pensamos um dia ou como nós desejamos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que a gente vai estar falando melhor a respeito. Agora, no entanto, ainda sobre a questão do fique em casa,
Eu digo que eu, ao invés de ouvir essa máxima, eu preferia não ouvir falar em desvio de recursos, de verbas, principalmente para a questão da saúde pública. Eu gostaria de que talvez fosse pensado o que se pode fazer, racionalmente falando, para contribuir com a melhoria da situação de tudo que está aí. Será que nos municípios não existem unidades de saúde, talvez subaproveitadas ou que podem ser melhor aproveitadas, onde poderia ser feito um maior investimento e ampliada a sua capacidade de atendimento, até destinando, para a questão mais em evidência atualmente no que diz respeito à saúde? Será que agora que se conhece o princípio ativo da vacina, não poderia ser feito novos e maiores investimentos para que novos institutos, novas instituições, empresas pudessem desenvolver a vacina? Será que não seria o caso de aumentar a compra, o lote, agilizar a própria questão da vacinação em massa nas pessoas, ao invés de pensar que é possível manter uma população de um país dentro de casa? Então, são questionamentos que poderiam ser melhor aprofundados, eu acredito. Mas assim, eu gostaria de ouvir de você, a sua opinião, o seu comentário, a sua impressão de tudo isso que a gente está conversando. Portanto, deixe seu comentário, envie para a gente a sua opinião, a sua impressão dos fatos, a sua ideia de solução. Compartilha conosco e assim a gente vai juntos construindo o melhor entendimento de toda a situação. Então eu aguardo você aqui.